Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te trouxer à terra que vais possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgaceus e os amoreus e os cananeus, e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. As 7 nações eram os habitantes de Canaã, que em alguns casos tinham vivido ali desde os dias de Abraão. Contudo, a posse da terra por tanto tempo não lhes assegurou o direito a ela, pois no plano de Deus, desde eras passadas, Canaã tinha sido concedida a Abraão e aos seus descendentes. Agora tinha chegado a hora de desapossar esses povos para que Israel, a descendência de Abraão, pudesse tomar o lugar que é seu por direito. Versículo 2: E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente, não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Esse versículo quer dizer que destruirás completamente traduz um verbo hebraico que tem significado técnico de colocar alguém ou alguma coisa sob banimento, um aspecto daquilo que pode ser descrito como guerra santa ou guerra de Ewa. Esta guerra era concedida pelo Senhor para exterminar os seus alvos ou trazê-los para sua posse ou sob o seu domínio. A natureza religiosa ou teológica deste tipo de guerra é aparentemente pela presença dos sacerdotes e da arca do pacto sempre que Deus ordenava o seu uso. Versículo 3: Tampouco estabelecerá casamento com elas, e não darás tua filha e o seu filho, nem a sua filha tomarás ao teu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir os seus deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Esse versículo quer dizer que a proibição contra casamentos entre Israel e as nações visava proteger Israel de servir a outros deuses. Fazendo alusão a este texto, Paulo ordenou: não estejais unido em julgo desigual com incrédulos, e em seguida fez uma ligação com a idolatria quando perguntou que harmonia Cristo teria com Belial ou um santuário de Deus com os ídolos. Versículo 5: Mas assim lidareis com elas, destruireis os seus altares e quebrareis as suas imagens, derrubareis os seus bosques e queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Esse versículo quer dizer: quebrarei as suas imagens, normalmente de pedra, assinalavam locais considerados santos em razão da aparição ali da divindade. Por vezes eram edificadas pelo povo de Deus, mas geralmente estavam associadas ao culto de Baal. Aserá, seus bosques, a principal deusa de panteão cananeu, era representada às vezes como árvore viva, porém mais frequentemente como poste de madeira. Ambos os objetos simbolizavam ritos de fertilidade e os outros rituais dos mais grosseiros. Versículo 6: Porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Esse versículo quer dizer que o termo acima de todos os povos traduz um substantivo hebraico que descreve um tesouro extraordinariamente precioso. Ele ocorre também em Êxodo 19:5, quando dá a oferta pelo Senhor do pacto mosaico para Israel no Monte Sinai. Como Criador, ele possui todos os povos, entretanto, de acordo com seus propósitos para redimi-los, ele escolheu unicamente o povo santo de Israel como instrumento de sua graça salvadora. Versículo 7. O Senhor não derramou o seu amor sobre vós, nem vos escolheu porque era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou e porque ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais, o Senhor te trouxe com mão forte e te resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Esses versículos quer dizer que a escolha de Deus fez de Israel como seu povo especial, não se baseava em qualquer mérito de Israel, mas unicamente em seu amor por eles. A posição atual deles
como eminentes herdeiros da terra da promessa, era evidências de seu amor. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Esse versículo quer dizer que 1000 gerações é um termo que denota um futuro imensurável e não um período específico do tempo. O ponto é que a misericórdia de Deus é ilimitada, interminável, embora Israel e a humanidade em geral pudesse revelar-se infiel para o Senhor, as promessas de Deus à nação não deixarão de ser cumpridas. Versículo 10. E recompense em sua face aqueles que o odeiam e destruindo-os não era negligente. Com aquele que o odeia, ele o recompensará em sua face. Portanto, guardarás os mandamentos e os estatutos e o juízo que hoje te ordeno, e faças. Portanto, acontecerá que se ouvirdes esses juízos, os guardardes e cumprires, que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais. E ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu vinho, e o teu azeite, a criação das tuas vacas e os seus rebanhos, das suas ovelhas. Na terra, ele jurou aos teus pais que te daria. Serás abençoado acima de todos os povos, e não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem entre o teu gado. E o Senhor tirará de ti toda enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conheceste, mas as porá sobre todos aqueles que te odeiam. Esse versículo quer dizer que estas bênçãos não incluem a relação fundamental do pacto com o Senhor em si mesma. As promessas de Deus dependiam de se guardar e cumprir as ordenanças. Versículo 16. E consumirá todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, e os teus olhos não terão piedade deles, e nem servirás aos teus deuses, por isso seria uma armadilha para ti. Se disseres em teu coração, esta nação são maiores do que eu, como poderei desapossá-las? Não as temerás, mas te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, e as grandes tentações de que teus olhos viram, e os sinais e os prodígios, e a mão forte e o braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, isso fará o Senhor teu Deus e todos os povos que temeres. Esse versículo quer dizer que os sinais e os prodígios, palavras geralmente combinadas no Antigo Testamento, eram feitos e realizados pelo Senhor para produzir fé em seu povo. O povo ia ampará-lo em tempos de dúvida, tais como a libertação do êxodo aqui referida. Jesus também efetuou os sinais e os prodígios que só o Messias podia realizar. Todavia, sinais e prodígios também são realizados por falsos profetas, de modo que, por si mesmo, eles não atestavam a origem divina. Versículo 20. Além disso, o Senhor teu Deus enviará pões entre eles até que sejam destruídos os que restaram e se esconderam de ti. Esse versículo quer dizer que os vespões são provavelmente uma metáfora para forças militares ou outros meios naturais ou não que o Senhor usaria para expelir os residentes ilegais da terra. Versículo 21. E não te deixarás amedrontar por eles, porque o Senhor teu Deus está no teu meio, um Deus poderoso e terrível. E o Senhor teu Deus expulsará essas nações antes de ti, pouco a pouco, não as consumas imediatamente, para que os animais do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregarás a ti, e as destruirá com grande destruição até que sejam destruídas. E entregará os seus reis da tua mão, e destruirá o seu povo, o seu nome de debaixo dos céus. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de ti, até que tu os destrua. Esse versículo quer dizer que as ameaças de apagar seu nome dos inimigos de Israel indica a completa destruição deles. Quando o Senhor ameaçou destruir Israel por ter adorado os bezerros de ouro, Moisés declarou que, se essa ameaça fosse executada, ele proferia ter seu nome riscado do livro do Senhor. O Senhor respondeu que apenas aqueles que pecassem contra ele sofreriam tal destino. Versículo 25. As imagens
de escultura de seus deuses queimará com fogo, e não desejarás a prata ou ouro que houver nelas, nem os tomará para ti, para que não te sirvam de armadilha, porque é uma abominação para o Senhor teu Deus. Tampouco trará uma abominação à tua casa, para que não sejas uma coisa amaldiçoada, como ela, mas a detestará completamente e abominará completamente, porque é uma coisa amaldiçoada. Esses versículos finais querem dizer que a advertência não desejará não foi atendida por Acã, que, após a conquista de Jericó, enterrou em sua tenda a prata e o ouro roubado. Em razão destas coisas terem sido colocadas sob proibição, elas deveriam ser transferidas como tributo ao Senhor. Qualquer israelita, como Acã, que levasse tais espólios para a sua casa, a exterminação que acompanhavam Xerém cairia sobre eles. Este é o significado da expressão uma coisa amaldiçoada.